Agradecemos aí, estamos as diretoras das associações, juntamente como diretora de CEMAP, temos a diretora Elísia, diretora Edgar, a diretora G, a diretora Rossana, que sou eu. Eu não consigo ver os demais se tem, acredito que sejamos nós. Edgar, está com a palavra e depois eu explico como que a gente vai funcionar hoje. Bom, obrigado, Rossana, obrigado a todos e todas que estão se fazendo presente nessa nossa reunião. Obrigado à nossa assessoria jurídica, aí, a Daniela, o Rafael, Falhou toda a tua fala, Edgar. tão importantes aí nesse processo, né? Falhou toda a tua fala. Melhorou agora? Agora melhorou. Melhorou? Tá bom, desculpa. Eu agradeci o nosso corpo jurídico presente, agradeci as nossas companheiras das associações que estão presentes também. As associações estão tendo um papel fundamental, né, nesse processo aí. A Vanessa, a Marilene, a Ilu, a Ana Rosa, todas têm sido proativas nesse processo. As nossas colegas do CEMAP que estão presentes, os nossos trabalhadores, o Jean e a Renata, nossa jornalista, enfim. Essa é mais uma reunião, né, daquelas que nós nos comprometemos em fazer para compartilhar informações da transposição. Às vezes a gente não avança nas informações, mas é importante a gente estar retomando, reforçando, repassando, porque esse é um processo vital para nós, né? Esse processo é um processo muito importante que vai ser um divisor de águas imenso na vida funcional de todos os trabalhadores e trabalhadoras das fundações envolvidas. A gente está fazendo uma pressão no governo, a gente está fazendo movimentos no secretariado, nos deputados, para garantir que algumas coisas que nós combinamos desde o início do processo, elas saiam como foi combinado, mas de tempos em tempos a gente faz essa retomada de chamar os colegas, de chamar os trabalhadores para retomar essa pauta. A gente não pode deixar a pauta da transposição arrefecer, ela sempre tem que estar presente no nosso dia a dia. E hoje é mais uma reunião para isso, né? A gente organizou, o nosso corpo jurídico organizou uma sistemática aí de retomar a questão das informações. As nossas associações que estão junto no processo aí também estão participando aqui na mesa com a gente. E essa noite é um pouco disso. A gente espera uma reunião de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, mas que ela seja proveitosa para todos e todas. A gente mais ou menos pensou nisso. Então, agradecendo vocês, eu passo de volta para nossa coordenadora aí da reunião, para a Rossana, que ela vai continuar com o processo. Obrigada, Edgar. Então é isso. Eu vou repassar então como que vai funcionar. Os advogados, né? A Dani vai estar apresentando. A gente pegou várias dúvidas, várias questões que estão permeando aí dentro das instituições. A gente preparou aí com todo cuidado uns slides para vocês, para que a gente vá explicando e repassando algumas questões, né, que já são lei, que já tem a previsão legal, que teve a votação, e a Dani vai, juntamente com os demais advogados, estar explicando. Depois vai ter o momento ali do chat, onde vocês vão estar colocando alguns questionamentos ali, tá? Lembrando que hoje, esse momento, é bem como o Edgar explicou, para tirar dúvidas em relação à lei, a todo o processo. E no final, a gente tem alguns encaminhamentos finais, alguns fechamentos em relação às nossas próximas ações, questões, né, relacionadas à mobilização, ao que o CEMAP já fez até agora, juntamente, o que as associações já fizeram até agora. Isso é depois das dúvidas, tá bem? Então, eu vou passar agora de imediato para a Dani, ela vai apresentar, e a Flavinha e o Rafael vão estar complementando, e depois vai ter o momento do chat. Quem também quiser falar, quiser trazer alguma questão, também, daí é só erguer a mãozinha que a gente vai passar a palavra, tá bom? Uma ótima reunião para nós, te repasso aí a Dani.
Oi, boa noite a todos. Eu sou a Daniela, eu faço parte da equipe do Buchab Pinheiro Machado Advogados, junto com o Rafael. E estou aqui, vou falar os slides que a gente montou junto com a Flavinha, que é da outra assessoria jurídica. A gente vem acompanhando esse processo de transposição já desde 2020, acho que muitos já nos conhecem aqui, quando ainda era uma intenção do governo, depois virou um esboço, depois virou uma minuta e finalmente a gente conseguiu. Foi publicada, né, a Lei 15.957, que a gente pode falar, sem nenhuma dúvida, que o SEMAP acabou contribuindo muito para a gente criar a lei o mais robusta possível, claro que dentro dos limites do Estatuto do Servidor Público e daquilo que o governo aceitou, né, as nossas sugestões. Então, foi promulgada a lei em janeiro de 2023. Depois disso, foi criada a comissão especial, que o SEMAP fez parte, foram feitas as minutas dos planos, e a comissão especial enviou essas minutas para o núcleo de governo. E é nessa situação que a gente está agora, tá? A gente recebeu, a gente já fez, né, algumas reuniões, a gente já produziu algumas cartilhas que têm alguns esclarecimentos, e essa reunião de hoje a gente priorizou os questionamentos que foram enviados por vocês mesmos, né? Foi direcionado para nós, e a gente fez uns slides para sanar as principais dúvidas. A gente tentou colocar todas essas questões, não conseguimos, tinha questões bem particulares, que depois a gente pode responder individualmente, mas acredito que de forma geral a gente vai conseguir sanar as principais dúvidas e já nos coloco disponível no final da reunião para responder aqueles questionamentos. Então agora eu vou compartilhar com vocês os slides. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver? Tá tudo certo? Sim, perfeito. Bem certinho. Perfeito, Dani. Tá, que bom. Então, é esclarecimento sobre a transposição das fundações e migração do regime seletista para o regime estatutário. E esse título não é à toa, porque a gente vai tratar de dois temas, e são temas separados, que é a transposição das fundações do regime público, do regime privado para o regime público, e a opção de migração daqueles que desejarem e puderem do regime seletista para o regime estatutário. Foi promulgada, então, a lei. Opa, passou demais. Aqui. A Lei 15.957, onde está determinada a aplicação do regime jurídico público às fundações. Ai, só um instantinho. Que exercem as atividades públicas essenciais, que é aquelas 5 fundações, tá? Foi dado o prazo de 24 meses a contar de janeiro de 2023 para ser efetuada essa transposição. Não foi feito. Em janeiro desse ano, de 2025, foi publicado o decreto 57983, que postergou por mais 2 anos essa necessidade, essa determinação de transposição. Nos foi questionado se, muito, em diversos tipos de perguntas, né, se o Estado poderia se arrepender dessa transposição, se ela poderia ser declarada ilegal, se poderia não ocorrer. E isso não é uma possibilidade, tá? Tem uma orientação do STF de que haja, né, essa migração de regime jurídico, e também foi uma decisão política do governo. De qualquer forma, com as decisões mais recentes do STF, a gente questionou os procuradores, os advogados do Estado, e eles mencionaram que não há nenhum indício de mudança desse entendimento. E da mesma forma, né, desde a promulgação da lei em janeiro de 2023, todos os atos do governo, eles vêm sendo no sentido de que a transposição seja, de fato, efetuada, né, a mudança de regime jurídico das fundações de privado que passarão a ter o regime público. Além dessa migração das fundações, também foi dada a oportunidade aos empregados públicos, admitidos por concurso ou aqueles estabilizados constitucional ou judicialmente, se quiserem, né, efetuar a migração do regime seletista para o regime jurídico estatutário, que vai passar a ser regido pela Lei 10.098.
E ali eu deixo claro em vermelho, é facultativa, é uma opção individual do empregado decidir se ele vai mudar do regime seletista para o estatutário. Os únicos a quem foi vedada essa possibilidade é para aqueles servidores que já estão aposentados e que permanecem ativos, porque até novembro de 2019 era possível o empregado se aposentar pelo INSS e seguir trabalhando. E é justamente para esses servidores que já estão aposentados, tá? Eles não vão poder migrar para o regime estatutário, não foi dada essa opção. Mas os mesmos não vão ser desligados, eles vão permanecer em atividade, mas com a manutenção do regime seletista. E aí nos foi perguntado, mais de uma vez, se as pessoas que estão prestes a se aposentar, se elas poderão efetuar a migração. Então eu volto a dizer, podem. Todo mundo que não está aposentado pode efetuar a migração. O que a gente não pode dizer, que tem que analisar a situação individual, é que se elas vão poder se aposentar no mesmo tempo que faltaria para se aposentar no regime seletista. Isso é uma questão individual, então a gente não tem como afirmar. É dada a possibilidade de efetuar a migração, mesmo para quem está prestes a se aposentar, mas o tempo que vai demorar para essa aposentadoria ocorrer possivelmente vai ser diferente daquele tempo que seria no regime seletista. E as regras de aposentadoria a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual o prazo para efetuar a opção de alteração do regime? Esse prazo a gente ainda não tem, porque pela lei foi dito que, a partir da efetiva transposição das fundações, vai ser expedido, então, um regulamento que vai estipular esse prazo. De qualquer forma, já foi assegurado por lei que aqueles servidores que estiverem afastados das suas funções, eles vão ter um prazo não inferior a 90 dias, quando cessado o motivo de afastamento, para daí sim exercer o direito de opção da migração para o regime estatutário. Aí outra pergunta que veio bastante é se a decisão recente do STF, e aqui eu estou me referindo à decisão de 2135, se ela traz algum impacto na transposição. Eu já digo de antemão que a resposta é não, tá? O que acontece? Essa decisão recente, ela é sobre uma questão já antiga. Eu vou fazer aqui um brevíssimo histórico, só para conseguir ser mais clara. Em 88, foi promulgada a nossa última Constituição Federal, né? E no artigo 39, estava dito da obrigatoriedade do regime jurídico único, que é o regime estatutário, isto é, os entes públicos, tanto a União, os estados, o município, pelo artigo 39, eles só tinham a opção do regime jurídico único, tinha que obrigatoriamente ser estatutário. Em 1998, foi publicada a Emenda Constitucional 19, que ela retirou a obrigatoriedade do regime único. Ou seja, foi permitido aos entes públicos decidirem se eles queriam que os seus funcionários fossem do regime estatutário ou regime seletista. Lá no ano 2000, alguns partidos políticos, eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que é essa que eu fiz referência, 2135 no STF, questionando a validade disso. O que eles queriam? Manter o regime único. Em 2007, o STF, ela suspendeu os efeitos da emenda 19. Então, voltou a ser obrigatório o regime jurídico único, que é o estatutário, para aqueles da administração, para os entes da federação da administração direta. E, finalmente, no ano passado, em 2024, o STF decidiu de forma definitiva que a emenda 19 é válida. Ou seja, não é mais obrigatório ter o regime estatutário. O Estado, o município ou a própria União, eles podem escolher, é discricionário, eles podem optar se eles querem que os seus funcionários sejam regidos pelo regime estatutário ou pelo regime seletista. Os efeitos gerais da decisão do STF são os seguintes: o atual regime dos servidores da administração direta, que são estatutários, eles seguem inalterados. O Estado, por exemplo, não pode simplesmente dizer, não, a partir de amanhã esse meu servidor aqui, que fez concurso há 2 anos, vai virar seletista. Isso não pode. O regime atual, ele segue inalterado.
O que pode ocorrer é que nos próximos concursos, o ente público ele vai poder optar se ele quer que seja pelo regime estatutário ou regime seletista, tá? Isso para os futuros servidores. E quais os efeitos e alcances dessa decisão para o caso que a gente tem da transposição? Não há qualquer alteração, segue igual. Porque no artigo 3º da Lei 15.957, que inclusive veio anterior a essa decisão do STF, ela diz que os quadros de servidores das fundações transpostas serão regidos pelo Estatuto e Regime Jurídico Único. Então, o próprio Estado foi quem decidiu que o regime vai ser estatutário e deu a opção para aqueles do regime seletista se quiserem efetuar a migração. De qualquer forma, nas reuniões que a gente teve com a Procuradoria, a gente questionou e ela foi categórica ao dispor que não teria nenhum indício de mudança nesse entendimento. Então, no final das contas, essa decisão do STF do ano passado, ela não tem impacto na lei da transposição. O que acontecerá com os empregados que não optarem pela migração? O artigo 3º o parágrafo 3º da Lei 15.957, ele diz de forma expressa que aqueles que não optarem pela migração, eles permanecerão com a sua situação funcional inalterada, preservando as vantagens previstas nos acordos coletivos de trabalho de 2022 e 2023. Poderão ser demitidos, esses que optarem por ficar no regime seletistas. As regras de demissão, elas seguem exatamente as mesmas, que são vigentes para quem tem um regime seletista e trabalha em fundações, tá? E a opção por não transpor, ela não pode ser utilizada como um motivo para a demissão. Então, se o empregado público resolve ficar no regime seletista, depois o Estado não pode dizer, olha, estou te demitindo porque tu ficou em cargo em extinção, regime seletista que não existe mais. Isso não pode ser um motivo. Pode sim vir a ser demitido, mas pelos motivos que já poderiam anteriormente, que até depois, se meus colegas que trabalham já no âmbito trabalhista quiserem explicar, se eu tiver essa dúvida, pode ser dito. E as vantagens e reajustes posteriores ao acordo coletivo de 2022-23 serão retirados porque demorou tanto que já tiveram novos acordos. Dada a impossibilidade de redução salarial, eventual reajuste vai ser mantido. As demais vantagens, que têm prazo de validade, vai ser necessário a gente aguardar as negociações e as futuras normativas que vão ser feitas, né, promulgadas, para a gente conseguir dizer de forma mais específica. E o que acontecerá com os empregados que optarem pela migração, tá? O contrato de trabalho, ele vai ser extinto. Esses servidores que optarem pelo regime estatutário, eles vão ser desvinculados do INSS e a partir do dia 1º de trabalho, né, do dia 1 do cargo efetivo público, eles vão estar vinculados ao regime próprio do Estado, que no nosso caso é o IP. Outra questão que difere bastante de quem faz a migração é que eles vão passar a ser regidos pela Lei 10.098. Os direitos e as garantias, elas vão se dar de acordo com a Lei 10.098, tá? E na própria lei da transposição é citado duas delas, que é a irredutibilidade de vencimentos e a estabilidade no serviço público após a validação do estágio probatório. E aqui que entra uma das principais diferenças de quem optar pela migração. Vai ser regido, né, pela Lei 10.098. E quanto aos principais direitos, as principais diferenças, porque tem algumas benesses que tem, né, na lei do servidor público, a gente já fez uma cartilha exatamente sobre esse ponto. Então, a gente não vai tratar aqui nessa reunião para não ficar muito longa, mas quem quiser pode acessar a lei 10.098 ou ver a nossa cartilha, que ela traz já ressaltados os principais direitos e garantias do servidor público do regime estadual. O estágio probatório. Então, como eu disse antes, a estabilidade do servidor público, que também é diferente da estabilidade do seletista, né? Ela só passa a ser efetiva após o cumprimento do estágio probatório de 3 anos. O que a gente conseguiu que fosse garantido na lei? Que
pudesse serem aproveitadas as avaliações já efetuadas. Então, aqueles empregados que já estão há mais de 3 anos, existe a possibilidade de serem aproveitadas as avaliações, desde que tenha correspondência com os requisitos que estão na Lei 10.098. E, a princípio, como a gente já conversou, essas avaliações têm correspondência. A gente não tem ainda como dizer como vai se dar esse aproveitamento, mas isso também é um ponto que a gente vai fazer de tudo para que a gente deixe da forma mais clara e benéfica, né, para o empregado. E uma das nossas intenções é que o próprio trabalhador saiba antes da efetiva transposição se vão ser aproveitados ou não, para ele já saber se vai ter que cumprir o estágio probatório ou não. Mas a gente acredita que isso não vai ser um grande problema, porque tem essa previsão, né, de aproveitamento. E como fica, outra pergunta, né, que é bastante feita, como ficará o quadro dos servidores que optarem pela migração? O que que a gente já sabe, tem certeza, tá? Que aqueles que optarem pela transposição, conforme está na lei, integrarão o quadro especial de servidores das respectivas fundações. Esse quadro especial não significa um quadro em extinção. E a gente também ainda não sabe se vai ser dada a possibilidade de migração para um eventual quadro novo. E da mesma forma, a gente ainda não sabe se as propostas encaminhadas pelas fundações vão ser consideradas. O que vai ser aproveitado? Se vai ser aproveitado algo, a gente ainda não tem essa resposta. O que que a gente já sabe, tá? Que a comissão especial enviou as minutas formuladas pelas fundações ao núcleo de governo. E na semana passada a gente teve reunião com a responsável da CPGG e ela nos informou que eles estão trabalhando no aperfeiçoamento das minutas, levando em consideração a lei da transposição, tá? Então, a lei da transposição, que a gente conseguiu deixar ela da forma mais robusta possível, ela vai ser observada, e junto com os limites também do Estatuto do Servidor Público, e que a expectativa que ela nos passou, não é um dado oficial, mas ela nos passou essa expectativa de entrega do material para o núcleo de governo até setembro desse ano. Após essa fase, seriam feitos os ajustes, e daí que a gente vai tentar que haja a participação do CEMAP para a gente conseguir negociar o máximo de artigos possíveis. E nisso, o CEMAP, como membro da comissão especial, já está expedindo ofícios aos órgãos responsáveis para que haja, né, essa efetiva participação. E a representação sindical, como ficará após a transposição? O CEMAP, ele vai seguir representando todos os empregados das fundações, indiferente se regidos pela SLT ou pelo regime estatutário. Aí, a outra pergunta que vem bastante é se há possibilidade de acordo coletivo, tá? Em decorrência da mudança do regime jurídico das fundações, que vão passar de direito privado para direito público, não existe mais a possibilidade de negociação coletiva de conteúdo econômico, tá? Indiferente da opção do regime de trabalho eleita pelo empregador. Por quê? Todos os gastos financeiros, eles têm que ter uma previsão orçamentária e tem que ser previstos em lei. Então, não existe mais a possibilidade de negociação coletiva para, por exemplo, aumento de salário, reajuste salarial. Isso não existe mais. Pode acontecer negociações coletivas, mas elas vão se dar sobre cláusulas sociais, que é a garantia do bem-estar do trabalhador, proteção de grupos vulneráveis. Ela não pode ter cunho econômico. Então, como ficarão os reajustes salariais e eventuais luta por direitos? Os reajustes salariais ou benefícios para todos da categoria somente serão concedidos mediante lei. E na própria lei da transposição, no artigo 14, está dito de forma expressa que o vencimento básico dos servidores que optarem pelo regime estatutário, bem como daqueles empregados que optarem por permanecer no regime seletista, eles serão revistos pela revisão geral ou em lei específica. Então, reajustes vão se dar por lei. Além disso, dessas
do que foi dito, né, dessas normativas, também tem a súmula 679 do STF, que diz que a fixação dos vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva, justamente por os motivos que eu expliquei anteriormente. Gastos têm que estar na lei orçamentária e tem que ser, e são dados por lei. Então, tanto para quem fica e para quem migra, reajustes vão se dar por lei. Isso não significa que não vai se ter mais negociação. O SEMAP vai continuar tendo voz, mas não vai ser como é hoje em dia, né, para essas negociações coletivas. Vai ser uma briga um pouco mais política. E o FGTS? No regime estatutário, não tem a previsão do FGTS, tá? Então, para aqueles que optarem por migrar, pela migração, eles vão ter a opção de sacar o FGTS. E para aqueles que optarem por permanecer no regime seletista, não haverá qualquer alteração. O que nos foi perguntado é se o FGTS, essa questão, como os seletistas vão receber e os estatutários não, se poderia ser considerado uma irredutibilidade salarial. Nós entendemos que não, porque o FGTS ele tem cunho indenizatório e não salarial, então ele não entra nessa questão de averiguação de eventual redução salarial. Isso não significa que o sindicato não possa brigar por esse valor do STF ser utilizado, ser dado em outro benefício, mas são situações diferentes, porque no regime estatutário não tem a previsão do FGTS. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as questões previdenciárias para quem optar pelo regime estatutário. Por quê? Quem ficar no regime seletista segue sendo regido pelo regime geral e não há qualquer alteração. Então, quem opta pelo regime estatutário vai migrar automaticamente para o IP. A contribuição não vai ser mais para o INSS, vai ser para o IP a partir do primeiro dia. O tempo anterior que houve a contribuição para o INSS, do vínculo que foi extinto, vai ficar ao critério do próprio servidor, se ele quer averbar ou não junto ao IP. Ele pode averbar todo o tempo anterior junto ao IP. Mesmo que nos foi perguntado, o tempo anterior à fundação pode ser verbado. O que não pode ser verbado são tempos concomitantes. Então, você pode averbar um tempo desde que ele seja anterior à efetiva transposição. Depois, esse tempo averbado, da fundação, né, ele não vai ser considerado como de direito público. Ele é considerado como tempo privado para fins de aposentadoria. E por que eu estou falando isso? Porque uma das regras de aposentadoria no regime estatutário é ter pelo menos 10 anos de serviço público. Então, a pessoa que vir optar pela transposição, ela vai ter que aguardar pelo menos 10 anos, porque ela tem que ter 10 anos de serviço público. O tempo exercido na fundação, por ela ser de direito privado, ela não é considerado como tempo público. Isso já tem parecer, que foi do ano passado, da Procuradoria-Geral do Estado, tá? E tem decisões também judiciais nesse sentido. No entanto, eventual tempo exercido em qualquer órgão da administração direta, ele pode, em data anterior, ele pode ser considerado como tempo público, sim. Uma pessoa nos perguntou: eu tenho tempo no magistério estadual, ele vai ser considerado como tempo público? Nesse caso, sim. Então, tempos exercidos na administração direta em data anterior, se averbados, eles são considerados como público. O tempo exercido na fundação, que vai ser alterado o regime, ele não é considerado como tempo público. Ele é utilizado para fins de preenchimento do requisito, mas tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público. Outra questão é que a limitação da contribuição previdenciária e o benefício da aposentadoria segue igual como é no INSS. Ele vai ficar limitado ao teto do regime geral, que atualmente é 8.157,41. Ou seja, a contribuição previdenciária, ela vai ficar, as alíquotas vão incidir até o teto do INSS, e a aposentadoria máxima que o servidor estatutário vai receber é o teto do INSS também, que atualmente é 8.157. É dada a opção do regime de previdência complementar. Então, todo aquele valor excedente ao teto do INSS,
o servidor ele vai poder escolher se ele quer o regime de previdência complementar ou não. E a alíquota é de 7,5%, tanto para o servidor e também tem a contribuição patronal. No momento que o servidor faz a opção por ingresso no regime estatutário, ele já entra automaticamente no regime de previdência complementar do excedente ao teto. E daí ele vai ter um prazo para requerer que haja, se ele não quiser, ele pode sair, ele vai ter um prazo para pedir a exclusão do regime complementar, e daí fica só no teto, a contribuição só até o teto do INSS. Outra pergunta que veio para nós é se no regime estatutário os descontos são maiores. Hoje em dia, não. Há tanto as alíquotas de contribuição previdenciária quanto a dos impostos do imposto de renda, elas são exatamente as mesmas para ambos regimes. Então, não vai ter alteração. Salvo, claro, se a pessoa optar pelo regime de previdência complementar, mas daí vai ser uma opção dela mesma para isso. O que há diferença hoje em dia é para os servidores já aposentados, mas daí hoje em dia tem essa voltam a contribuir, mas também está sob análise no STF. E por fim, é a acumulação de aposentadoria. Sim, é possível acumular uma aposentadoria do INSS com uma aposentadoria do IP, tá? E aqueles que optarem pela migração, eles vão poder seguir contribuindo para o INSS, desde que exerça alguma atividade para além do cargo público, tá? O que significa? Eles vão ter o contrato extinto junto ao INSS, né? Esse contrato da fundação, vão passar a ser estatutários. Mas eles podem continuar tendo um vínculo com o regime geral, desde que eles exerçam alguma atividade que seja compatível com o cargo, claro, e daí eles vão fazer a contribuição individual, por exemplo, o professor ou pareceres, enfim, vai poder continuar contribuindo e ocasionalmente pode ter duas aposentadorias. A única diferença é que o servidor público ele não pode ser não pode ter aquela contribuição facultativa, que é quando a pessoa só contribui para aumentar o tempo. Isso não pode. A pessoa pode seguir contribuindo, mas ela tem que ter uma atividade vinculada, ela tem que estar exercendo uma atividade, emitir uma nota fiscal, ter um recibo. E agora eu cheguei ao fim da apresentação, lembrando que a gente deixou de forma mais sucinta as principais dúvidas que foram postas para nós. E eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para responder os questionamentos e alguma dúvida, ou se alguém não entendeu algo que eu falei, junto com meus outros colegas que estão aqui presentes. Não, foi ótimo, Dani. Muito obrigada, Dani, a Flavinho e o Rafael que fizeram. Então, colegas, esse foi mais um momento, né, de tirar dúvidas, mas é importante relembrar que a gente fez aí a assessoria jurídica organizou uma cartilha, né, as assessorias. Nessa cartilha tem bastante informações, até em relação, eles fizeram toda uma tabela previdenciária em relação às alíquotas, tem uma cartilha bem que ela já foi até atualizada, a gente pode estar disponibilizando, né? A nossa jornalista colocou está no nosso site, está bem completo ali, mas a gente pode estar disponibilizando nos grupos. Agora, agradecendo muito aí nossos advogados pelas falas, pelas explicações, né, nesse momento, nessa noite aí de 11 graus. Eu gostaria de passar a palavra para a Marilene, para a Vanessa, se gostariam de fazer o uso, para a Ana Rosa, para a Ilu, não sei se vocês gostariam de fazer alguma fala antes do nosso fechamento. Acho que está. A Vanessa vai fazer uma fala. Não, Vai só lá, agradecer mesmo, né, pela disponibilidade dos advogados aí, porque essas são dúvidas que pairam e, na realidade, por mais que por vezes estejam na lei, né, às vezes passa, o pessoal acaba não olhando, né, e também tem muita coisa nova aí, né. E eu acho que a gente tem que aí ver aí quais vai ser os nossos próximos passos, porque na realidade o pessoal tem muita ansiedade, né?
é saber e entender os próximos passos, como é que nós vamos estar aí tentando dialogar com o governo, né? Mais alguma? Não, tranquilo. Rosana, vamos encaminhar também a nossa sugestão de desdobramento dessa reunião. Eu acho que é importante. Agora é esse momento. Pode iniciar aí a fala, Edgar, te complemento. Se ficar ruim, me avisa que eu fecho a câmera. A gente, fora essa questão das reuniões, né, da gente estar conversando e a gente vai fazer mais quantas forem possíveis, a gente nunca vai conseguir responder todas as perguntas numa reunião só, porque são muitas dúvidas e para nós também, enfim. Mas a gente pensou, né, conjuntamente com as associações, da gente no dia 22 de julho, né, às 14 horas, a gente fazer uma assembleia, né, para a gente poder tirar e legitimar encaminhamentos mediante essa questão dessa demora que o governo está tendo de nos dar o retorno sobre as modificações, né? Os planos foram passados para o governo há muito tempo, essa questão que a Carol colocou ali muito pertinente de todas as fundações. Não, a gente está avaliando lá em setembro. Quando a gente terminar a avaliação, a gente, de repente, vai falar com vocês. Então, a gente pensou em elaborar uma assembleia, mobilizar os trabalhadores, vocês, todo mundo que está aqui, as associações, os colegas, se comprometerem de fazer uma assembleia grande, com público grande, no dia 22, por isso a gente está dando um prazo razoável para a gente tirar maneiras de mobilização e autorizar o sindicato a tomar medidas de mobilização para cobrar isso do governo e para que o governo também perceba, né, que a gente não está acômodo, a gente não está sentado. A gente sabe que não. A Rossana, a Mara, o pessoal está indo todo dia na Assembleia, a gente está indo nas secretarias, a gente está fazendo tudo que é possível, mas agora chegou a hora também da gente, todos nós, como categoria, como trabalhadores e trabalhadoras das fundações atingidas, a gente demonstrar nossa insatisfação. Então, a gente pensou no dia 22, às 14 horas, fazer essa assembleia, botar um público grande para a gente fazer uma notícia que teve muitas pessoas, né, na nossa assembleia e tirar alguns encaminhamentos para a mobilização depois disso. Isso aí, Edgar, então, dia 22, a gente está com várias ideias em construção com as associações, a gente vai partir agora para uma campanha mais incisiva para outdoors, assim que sair os outdoors, a gente vai estar passando para vocês, a gente tem alguns locais estratégias, entrada ali perto da rodoviária, alguns locais, para pressionar o governo com algumas questões. Tem várias questões que já estão ali, como disseram nossos advogados, nossa assessoria, que estão na lei, mas tem as letrinhas miúdas, as vírgulas, tem algumas questões que a gente precisa ainda da nossa união para estar lutando e garantindo. A gente precisa, sim, olhar esses decretos, nos decretos vão estar os prazos, quanto tempo a gente vai ter, então, para decidir se vai transpor ou não, quando que vai acontecer a transposição, todas as minutas vão estar, então, na Assembleia. Então, tem vários detalhes que para o governo são detalhes, mas para a gente são cruciais, que a gente precisa, né, tá, então, mobilizando. Então, vai ser uma assembleia que a gente vai colocar um panorama político, trazer algumas situações, trazer algumas falas do governo, para estar repassando para vocês. Hoje foi uma live bem técnica em relação às questões aí que já estão garantidas na lei. Na Assembleia do dia 22 vai ser um momento mais bem político, onde a gente vai estar trazendo e traçando, né, mobilizações enquanto categoria, enquanto grupo. Então, vocês já fiquem avisados, já vão repassando, a gente vai estar divulgando aí, dia 22, às 14 horas, essa assembleia gigante, né, temos que lotar de colegas para a gente estar pensando. Agradecemos muito, muito, muito aí, iniciando pelo Jean, a Renata, muito, muito obrigado.
agradecendo aí aos advogados, muito obrigada, né, em nome da diretoria, em nome das associações, agradecer a nossas colegas diretoras das associações, muito obrigada, estamos juntas e juntos e juntos nesse momento, é muito importante, né? Agradecer aí a todos os diretores e diretoras presentes, tá bem? E agradecer agora aos meus colegas, né? Somos todos colegas aí das fundações. Fiquei bem feliz aí que a gente teve uma live de mais de 170 colegas, bem importante, né, nesse momento. E até dia 22. Dia 22 contamos com a presença e participação de todos e todas. Tá bem? Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, pessoal. A live vai ser, assim que a gente conseguir organizar, vamos disponibilizar ela para os colegas que não conseguiram assistir. A live vai estar no YouTube. A gente só precisa de alguns ajustes técnicos. Acredito que até sexta-feira está no YouTube, tá bem? Tá Fiquem certo. Boa bem. E os noite. slides também. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa Tchau, noite. Boa Um Obrigado, noite. abração. Cunha. noite. Obrigado, Dani. Obrigado, Rafael. Valeu todo mundo. Boa noite a todos. Estamos encerrando a Obrigada. reunião.